pessoal, mais um episódio aqui em Garibaldi. Mas com atrações totalmente diferentes. Hoje vamos conhecer a vinícola Peter Longo, que é a pioneira aqui de champanhe no Brasil. Vocês vão ver tudo certinho. E vamos aproveitar e fazer um passeio super tradicional aqui na estação de Garibaldi. Nós vamos conhecer o trem Maria Fumaça, né? E vocês vão acompanhar com a gente nessa viagem. É isso aí. Então a nossa história começa por nosso fundador, Manuel Peter Longo, tá? Realmente casado com Regina. Ele teve 9 filhos, 8 meninas, né, e 1 menino. Em 1924, Manuel faleceu e realmente Armando, seu único filho homem, assume a empresa. Quem realmente dá vida à empresa, faz os rótulos em pó de prata, em pó de ouro. Na década de 40 começa a exportar os nossos produtos. Em 1966, Armando decidiu fazer uma viagem familiar e nessa viagem levou toda a sua família, sua esposa, suas 2 filhas, seus 2 genros e as suas 6 netas. Durante essa viagem, Armando Peter Longo faleceu. Então, realmente, quem fica a cargo da empresa são os 2 genros, o qual os 2, em 2002, venderam a empresa para 2 sócios, um paulista e um catarinense. Então, realmente, Manuel deu vida à empresa. Armando, ele conseguiu realmente fazer a exportação na década de 40. Os genros ganharam a empresa, então eles popularizaram a marca. Quando os 2 sócios compram a empresa, eles querem reconstruir a marca, voltar ao início. Só que a gente compra a empresa em 2002 e realmente a gente recupera o investimento em 2014. Então a gente começa a se reposicionar a partir de 2015. Tá? Então toda essa estrutura nova começa há 5 anos. Realmente nós temos então o Tour Peter Longo, o qual realmente nós passeamos por 5 espaços temáticos, tá? Onde a gente conta toda essa história e toda a nossa trajetória. Nós temos então a opção do piquenique também, o qual vocês podem ficar à vontade no jardim. No tempo da vendimia nós podemos colher a uva, né? E realmente, né, são essas opções que a gente tem. Então, nós trabalhamos com várias linhas, na verdade, são mais de 75 rótulos na casa, o qual realmente a gente tem o primeiro champanhe do Brasil, aquele que leva no rótulo o termo champanhe, no caso um Elegance Blanc de Blanc, super premiado no mercado. Tá? Nós temos a linha de vinhos, que realmente a gente começou também nesse reposicionamento, junto com um dos enólogos bem conceituados, né, do mundo do vinho, que também tem várias premiações, que é a linha Armando. O que acontece? Realmente a gente trabalha com os métodos, né, diferenciados. Né? A gente trabalha com o método Charmat, método Hache e método tradicional. A Peter Longo ganha realmente o direito do uso porque nós fomos pioneiros a produzir champanhe no Brasil, em 1913, e a França só registra o termo em 1927, por isso que a gente ganha o direito do uso. Don't you give up on me. Don't you give up, don't you give up now. Don't you give up, don't you give up on me. Don't you give up, don't you give up now. Don't you give up, don't you give up on me. Don't you give up, don't you give up.
as garrafas são como pessoas, tá? Por quê? Porque elas têm o mesmo ciclo que a gente, elas nascem, elas se reproduzem e elas morrem. Então, realmente, para vocês entenderem, né, elas têm estágios igual que a gente. Então, nós vendemos num estágio bem interessante, tá? E o adolescente, quando ele está descobrindo o mundo, né? Aí vocês podem realmente consumir ele e nos estágios determinados. Como é que a gente descobre isso? Sempre a gente bebendo. Se a gente não bebe, não vai descobrir, né? Mas realmente, então, o que acontece? Quando a gente elabora o vinho, ele tem vida própria. Então, a gente já, assim que a gente colhe a uva, a gente tem que imaginar ele lá para frente. Tá? Então, realmente, nós comercializamos ele com como eu falei anteriormente, adolescente, mas vocês podem degustar ele já com uma determinada idade. Ao chegar lá aos 80 anos, a tendência é que esteja que nem a gente, né? Não sempre muito bem. Eu tenho, então, o cinema livre, né? O Animove, realmente agora, né? Mas é interessantíssimo. Realmente a gente olha o filme todo no jardim, no meio dos parreirais. Realmente uma proposta muito bacana. When you see the whole world shaking and you feel your heart is breaking, take my hand, no hesitating. When you're just so tired of trying, all alone you feel like hiding. Together we'll keep fighting. There's no stopping us. Hold on, we're gonna make it. We're gonna make it. Don't stop now. Hold on, we're gonna make it. We're gonna mountains too high, we can climb it. Feel this, we're taking the moment. There's no stopping us. Hold on, we're gonna make it. We're gonna make it. Can you see the sun is shining like a new hope? Feel it rising, coming over the. É que, na verdade, a gente tem bastante jovem porque o mundo inteiro está se adaptando, na verdade, né? Então, realmente, os jovens de hoje, realmente a gente quer o quê? Viver bem, né? Antigamente, o pessoal queria ter bens. Não, nós queremos viver bem. Então, o que é viver bem? Comer bem, beber bem, viajar muito, né? Então, isso é viver bem. Antigamente, viver bem era ter bens, que é diferente a hoje. Então, por isso que nós estamos, né, atingindo esse auge, né, ou seja, esse público mais jovem, né, o qual realmente é interessante eles participarem realmente do evento, do Animove, que é uma experiência muito criativa, diferente, é uma experiência muito boa, quem realmente vive, né, faz diferença, o qual vocês também vão conseguir viver isso, né? Don't you give up, don't you give up now. Don't you give up, don't you give up on me. Don't you give up, don't you give up now. There's no stopping us. Hold on, we're gonna make. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love. Hard times in the mill. Every morning at 4:30. O Léo tem Sem Parar porque tá sempre morrendo de fome e tem que resolver rápido. O Pedro tem Sem Parar porque vive esquecendo cartão, dinheiro e não quer mais passar perrengue sem gasolina. A Bia tem por causa da Mel, essa figura aí que já comeu uns 3 tickets de estacionamento. E a Camila tem porque tudo precisa ser do jeitinho dela. Todo mundo tem um motivo para ter Sem Parar. E só Sem Parar tem todos os motivos para ser seu. Twist
so it's been true. I didn't wanna face it, but you saw right through. I've been trying to fight it, and now I'm black and blue. I had a head full of words until I heard from you when you said, I know it's hard sometimes, but honey, you can't hide the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. Oh, it'll bend, it'll break, but it won't deny the truth. It might feel like we're losing control, but we'll always come back to the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. 10 years sober and it's all your fault. I remember knowing that I knew what I knew and I knew it all. And you said, slow it down. Be careful now with the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. It'll go, it'll bend, it'll break, but it won't deny the truth. And it might feel like we're losing control, but we'll always come back to the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. It might feel like we're losing control. It won't, it won't let you walk away, walk away. It won't let you, it won't, it won't, it won't let you walk away, walk away. We'll always come back to the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. Oh, it'll tear, it'll break, but it won't deny the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. Oh, it'll tear, it'll break, but it won't deny the truth. It might feel like we're losing control, but we'll always come back to the heart, the heart, the heart. The heart don't lie. The heart, the heart, the heart. The heart don't lie. The heart don't lie. Um dos passeios mais procurados da Serra Gaúcha é a Maria Fumaça. Esse roteiro é palco de um grande espetáculo que conta a história e a cultura dos imigrantes italianos, que inclui muita música e divertimento para toda a família, além das lindas paisagens ao longo do caminho e das degustações de vinhos e espumantes. Acompanhando na bola. São vocês. Gregorio Eduardo.
No Vale dos Vinhedos, você conhecerá todo o processo de elaboração de belos vinhos em uma vinícola localizada no vale. E ainda visitará o Varejo da Tramontina e a Fetina de Formaio, locais perfeitos para fazer suas compras. Capricho no traquejar, no meu bote, uma fantaneira, o gaiteiro bueno, de canha cinchada, eu feito monarca, brigou cavaleira. Segura pra lá. Quando eu saio a cavalo, montado no meu baile, plantando as coxinhas, eu não acho trabalho. Para encanar pois eu assim venho, ou dizendo quando saio, só não sei quando venho. A gastronomia fica por conta de um almoço típico italiano para você conhecer as receitas tradicionais da região. Nós, infelizmente, só tivemos tempo para fazer uma parte do passeio, mas o passeio completo dura em torno de 9 horas e está seguindo todos os protocolos de segurança. Vale muito a pena conhecer. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning at 4:30. O Léo tem sem parar porque tá sempre morrendo de fome e tem que resolver rápido, rápido. O Pedro tem sem parar porque vive esquecendo cartão, dinheiro e não quer mais passar perrengue sem gasolina. A Bia tem por causa da Mel, essa figura aí que já comeu uns 3 tickets de estacionamento. E a Camila tem porque tudo precisa ser do jeitinho dela. Todo mundo tem um motivo para ter sem parar e só sem parar tem todos os motivos para ser seu. Então, aqui pertence às Irmãs de São José, né, que teve início na França, e com o formato de missões elas vieram para o Brasil, com início em Curitiba, e como que vieram para Garibaldi? Garibaldi teve a necessidade de irmãs, é uma cidade com muito freis e padres, né, e os freis e padres solicitaram que as irmãs viessem para cá. Com a vida delas, daí elas tiveram uma casinha emprestada ali no centro da cidade e daí adquiriram esse terreno aqui. Agora já tem esse prédio aqui tem por volta de 92 anos, né, que foi construído. Deu início à parte de madeira, de madeira começaram a parte da alvenaria e construíram toda essa estrutura com a parte do colégio. E com o passar dos anos, a missão de São José em Garibaldi terminou, ficou só a casa de repouso. Daí a parte da escola venderam para a prefeitura e o resto da parte do meio da estrutura virou hotel, que já faz 40 anos que elas trabalham com o formato de hotel, né? Daí em setembro de 2019, a Chá Hotéis assumiu a operação do Hotel Mosteiro São José, fazendo a operação em formato de hotel, né?
E as irmãs hoje só tem a parte do descanso delas lá, que elas moram ainda no cantinho delas lá, né? E elas têm a operação da capela, que a gente tem uma capela aqui, tem um casamento, vamos fazer um casamento. Daí a gente conversa com as irmãs, elas fazem o casamento, né? A parte de eventos a gente consegue atender aqui. A gente tem um salão do café aqui, que atende 100 pessoas sentadas tranquilo. Tem um salão de eventos ali, que atende 100 pessoas sentadas também. Tem a parte da audiovisual, com data show e a parte de sonorização, tudo, climatização também. Hoje aqui a gente conta com 54 quartos. A gente tenta manter esse formato de histórico, né? O pessoal vem que nem a gente tem a parte do segundo piso com a capela e com a parte do memorial das Irmãs de São José, que conta a história delas desde lá da França, como é que foi o formato, começou lá, como é que vieram para cá. A gente conta com o auxílio das irmãs também, com a visitação. Tem uma visitação que ela faz a explanação de toda a história, ela tira algumas dúvidas. E tem 2 salas que elas mantêm trancadas, que elas priorizam com isso. E nessa visitação que daí elas fazem toda a explanação e daí ela abre essas 2 salas e daí mostra itens como balança de carta, que elas antigamente tinham limite para enviar carta, que saía muito caro. Tinha uma balancinha de carta, violino, todas essas peculiaridades pequenininhas que não tem um valor caro, mas para elas tem um valor sentimental muito, muito importante, né? Daí elas têm essa parte mais reservada. Aqui a gente trabalha com os 2 nichos, né? Que nem como a gente falando o executivo e o turista, né? A gente consegue atender os 2, tanto que é até engraçado que durante a semana a gente atende bastante pessoal do executivo, né? Pessoal das empresas e representantes que procuram a região e a cidade, né? Que a gente tem até algumas categorias que daí são mais destinadas para esse público, né? E daí que acaba atraindo eles. E durante o final de semana tem a saída do pessoal de empresa, que sai na sexta-feira, e durante o final de semana tem o pessoal do turista, né? Que vem procurar serra, como aqui a gente está localizado no município que é considerado o capital do espumante, né? Garibaldi e a Peterlonga, que ela tem a Peterlonga, que tem essa denominação, que ela é a única que pode manter a marca champanhe, né? E o turista vem para ver as vinícolas e acaba ficando aqui no hotel, né? Como também misturando um pouquinho de história com a história da cidade, com a história do mosteiro e essa história de o espumante aqui da cidade de Garibaldi, e o pessoal gosta de permanecer aqui no hotel, né? Durante os feriados também, feriado prolongado, a gente chega ao qual o turismo gosta de vir para cá, né? A gente veio aqui no Trinker, que é um pub. É uma proposta um pouco diferente, né? Porque aqui em Garibaldi é conhecida pela terra do espumante, dos vinhos. E a gente procurou sair um pouco do comum e quis procurar uma cerveja, né? Uma cerveja artesanal, uma cerveja diferente. E para contar um pouquinho dessa história do lugar, que é maravilhoso, vocês vão ver tudo, eu vou chamar o Carlos para contar pra gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia? Tranquilo. Bem-vindos à Trinker. Obrigada. A Trinker era um sonho nosso já há 5 anos. Olha. Que a gente começou a produzir cerveja e agora a gente transformou em realidade aqui nesse espaço, onde a gente faz, além das nossas cervejas, pizzas e tábuas também. Nossa, que legal. Proposta interessante. E é um ambiente bem diferente aqui. Eu vi ali atrás, tem